O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, domingo dia 17, celebramos o 11º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é menor que todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e se estende ramos tão grandes que os pássaros dos céus podem abrigar-se em sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estavam sozinhos com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, é este o desejo, o meu desejo, no Evangelho do Dia, tentar fazer aquilo que Jesus fazia. Mas é claro que Jesus fazia com muito mais propriedade, porque é ele que anunciava o reino de Deus. Eu estou aqui tentando fazer uma interpretação dessas parábolas, né? Falar de um jeito diferente, um jeito que todos possam compreender. Mas as parábolas de Jesus são tão simples, são tão fáceis de serem compreendidas, que somente um fariseu ou um mestre da lei, né, poderia assim discordar daquilo que Jesus falava. E as parábolas de hoje são parábolas dedicadas ao reino, que aliás era exatamente aquilo que os discípulos não conseguiam entender, não conseguiam compreender, ou talvez não conseguiriam aceitar, diante da grande novidade que era Jesus Cristo. Jesus falar de um reino diferente daquilo que eles estavam vivendo era de fato uma grande novidade. Então, Jesus vai introduzindo no coração humano, Jesus vai introduzindo na pessoa humana, nos introduzindo essas propostas de reino de Deus. E sempre o reino de Deus para Jesus é muito tranquila, é muito em paz. São explicações, são parábolas muito simples, né, que, como eu disse, que as pessoas possam assim entender. Então, por isso que Jesus comenta hoje da parábola da semente jogada na terra, que o agricultor não sabe o que acontece, mas enfim, um dia ele chega lá, a semente está brotando, não é isto? E o reino de Deus é exatamente assim. Quando você joga a palavra de Deus para alguém, de repente ela brota, sem mesmo você saber. Talvez passa anos, você encontra aquela pessoa, a pessoa diz: nossa, fui num retiro com você, tive uma conversa com você, você falou umas palavras bonitas, boas, aquilo surtiu efeito, e eu me converti por causa daquilo. Então a gente não sabe, porque não somos nós o dono do reino é Deus, né? E Jesus que espalha, somos nós que espalhamos juntos com o Senhor Jesus, e o Espírito Santo de Deus vai fazendo com que essas coisas cresçam. Por outro lado, Jesus conta também
do grão de mostarda, que é pequenininha a semente, mas quando joga na terra, ela vira a maior de todas as hortaliças, que as aves do céu podem até vir nos seus ramos para encontrar abrigo. Então, com essa simplicidade dessas duas parábolas, da semente espalhada e da semente da grão de mostarda, é que Jesus hoje nos ensina que o reino de Deus é simplicidade. Muito simples, simples demais até. Às vezes somos nós que acabamos complicando o entendimento e a construção do reino de Deus. É verdade. Então é importante a gente olhar a simplicidade do dia a dia, a simplicidade de uma semente jogada no campo e a simplicidade de um grão de mostarda que vai crescendo e se torna uma grande hortaliça. O reino de Deus é desse jeito, o reino de Deus é dessa forma, das pequenas relações de gratuidade que vai acontecendo, vai crescendo e vai se tornando o reino de Deus, não os reinos dos homens, não o reino das angústias, não o reino das perseguições, mas o reino do amor, o reino da esperança. Povo de Deus, tenham todos um bom domingo, o meu abraço, meu carinho, Deus abençoe, Deus os guarde e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.